Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem com você? Eu espero que sim, aqui é o seu professor de Biologia Celular e Histologia, o professor Paulo, e hoje a gente vai começar aprofundando nossos conhecimentos novamente sobre a célula, tá legal? Na aula passada nós vimos que toda boa e velha célula é considerada a unidade microscópica da vida, a unidade funcional e estrutural de todo ser vivo, tá legal? Então, vamos começar a nossa reflexão da aula de hoje analisando essas duas figuras, a figura de uma bactéria e a figura de um ser humano. Então me responda, o que esses dois caras têm em comum, embora um seja um ser microscópico, minúsculo, unicelular? E o que ele tem em comum com esse outro cara aqui, um ser humano, né? Um ser pluricelular? Provavelmente, provavelmente que você vai me responder o quê? Professor, esses dois seres aí são constituídos por células, não é mesmo? Sim, senhor. Todos esses seres são constituídos por células. Agora me responde, com base nos conhecimentos que você adquiriu na aula passada, quais tipos celulares esses caras são? Qual é o tipo celular de uma bactéria e qual é o tipo celular de um ser humano? Saberia me responder? Bom, eu acho que você provavelmente me respondeu o seguinte, professor, as bactérias, como você me ensinou na aula passada, elas são seres procariontes pertencentes ao domínio bactéria. E os seres humanos são eucariontes e, consequentemente, são pertencentes ao domínio eucária. Sim, senhor. Sim, senhora. É isso mesmo. Bom, partindo desse raciocínio inicial, agora a gente vai começar a analisar quais são as diferenças efetivamente entre uma célula procarionte e eucarionte, e depois a gente vai começar a analisar quais são as semelhanças entre essas duas células, tá legal? Então, se liga aí. Eu coloquei justamente isso aqui para você se ligar, para você ficar atento, porque essas são as principais características comentadas com relação às diferenças entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte, tá legal? Bom, vamos começar essa nossa explicação tomando do seguinte ponto, que as células procariontes são anucleadas e, como a gente viu, as células anucleadas não constituem carioteca no seu interior celular. Tá legal? As células eucariontes são células nucleadas e, consequentemente, possuem membrana nuclear, a carioteca, que forma o núcleo da célula, tá? Além do mais, o que é necessário ressaltar? Que as células procariontes possuem DNA circular. As células eucariontes, diferentemente das células procariontes, elas possuem DNA linear, tá? Mais de um ainda por cima. A nossa espécie, por exemplo, nós possuímos uma amostra de 46 cromossomos, né, que são DNAs lineares, nas nossas células somáticas. Então, células eucariontes possuem mais de um cromossomo na forma linear e eles possuem o DNA desses cromossomos, eles estão associados nos eucariontes a proteínas que a gente chama de proteínas estonas ou proteínas estônicas, que são proteínas que proporcionam a compactação do material genético no interior do núcleo, ok? Tá entendido? Bom, então, professor, células procariontes possuem ou não possuem proteínas estônicas? Coloquei aqui para você, As células procariontes não possuem associado ao seu material genético, ao seu DNA, proteínas estônicas. Além do mais, elas possuem um único cromossomo que ainda por cima é circular. Então, percebe as diferenças entre uma célula procarionte e eucarionte em termos de material genético? Células procariontes possuem DNA circular sem estonas e as células eucariontes possuem DNA linear associado a proteínas estonas, tá legal? Show de bola! Agora vamos ver uma outra característica que distingue as células procariontes das células eucariontes. É o fato de que as células procariontes elas não possuem organelas celulares. Já as células eucariontes, sim senhor, possuem as organelas celulares, como eu pincelei muito brevemente na aula passada, e a gente fala então que as células eucariontes, devido ao fato de apresentarem essas organelas, são células mais compartimentalizadas.
Ok? Então, anota aí depois com calma todas essas características. Agora aí, ei, presta atenção, vem aqui comigo que eu vou agora apresentar para você outra característica importante, mas agora nós vamos falar sobre as semelhanças entre as células procariontes e as células eucariontes. A principal, né? A principal, por assim dizer, ó, ei, presta atenção aqui, é o fato de que tanto células procariontes quanto células eucariontes possuem a membrana plasmática, que é uma estrutura que a gente vai estudar na próxima aula. Tá legal? Outra característica é o fato de que tanto células procariontes quanto eucariontes possuem citoplasma. O citoplasma é a matriz bioquímica de todas as reações que existem nas células, tanto as células procariontes e células eucariontes. Show de bola? Então essas são duas características que elas compartilham entre si. Outra característica é que ambas apresentam DNA ou ácido desoxirribonucleico. Embora a estrutura desse DNA seja diferente, né? Tanto para as células procariontes como eucariontes, quando a gente fala que um é circular, o outro é linear, um possui proteínas histônicas associadas e outro não, os dois possuem, mesmo assim, o ácido desoxirribonucleico. Certinho? Agora, uma outra característica bem importante que eles compartilham entre si, tanto células eucariontes quanto procariontes, é o fato das duas apresentarem ribossomos, tá? Os ribossomos são estruturas muito importantes que participam da síntese de proteínas, certo? Então, ei, é o seguinte, essas são as principais características compartilhadas entre células procariontes e eucariontes, tá legal? Primeira, membrana plasmática. Segunda, citoplasma. Terceira, DNA. E última, ribossomos. Certinho? Eu espero que você tenha, então, anotado aí, essas são as principais características, as características básicas, que servem para a gente entender as diferenças e as semelhanças entre esses dois tipos celulares. Então, se liga aí, tá legal? Agora vamos para o próximo slide aqui. O que eu quero mostrar para você aqui nesse slide? É basicamente a estrutura de um procarionte, de uma célula procarionte típica, como é o caso de uma célula bacteriana. Show de bola? Olha aqui, ó. Temos os ribossomos no interior da célula. Temos aqui, ó, o DNA. O DNA é circular, tá? E o detalhe é o seguinte, que volta e meia você vai ler em algum livro didático que o DNA das células procariontes está localizado em uma região do citoplasma da célula chamada de nucleóide. É uma região citoplasmática onde habita o DNA de uma célula procariótica. Tá legal? Outro detalhe, ó. Tá vendo essa estrutura que delimita a célula? Essa estrutura que delimita a célula aqui, ó, que você está vendo logo após o citoplasma, que envolve o citoplasma, isso aqui é a membrana celular. Ela tem uma constituição química característica que a gente vai estudar na aula passada. E o que reveste, ó, a membrana celular é a parede celular, que, como a gente viu, para o caso das bactérias, é constituído por peptidoglicano. Ainda por cima, algumas bactérias elas possuem revestindo a parede celular o que a gente chama de cápsula. A cápsula pode ser uma estrutura que dá maior proteção à célula, que é a característica de algumas bactérias. Tá legal? Então, em linhas bem gerais, essa é a estrutura básica de uma célula procarionte. Essas características são muito importantes para você que está começando a estudar biologia celular. Então, não se esqueça, tá? É o básico que a gente pode começar sabendo quando a gente começa a estudar biologia, tá? Outra coisa é que, ó, quando a gente fala de bactérias, é fundamental que você entenda que existe basicamente dois tipos de bactérias quando a gente fala da tal da parede celular. Existem, para você ter noção, como eu estou apresentando aqui na figura, ó, existem bactérias que a gente chama de bactérias gram-positivas, existem as bactérias também chamadas de gram-negativas. O que isso significa, professor? Ó, que nós temos as bactérias gram-positivas caracterizadas pelo fato de que, se a gente analisar microscopicamente essa parte dessa estrutura aqui e dar uma ampliada, a gente vai ver que recobrindo, né,
acima da membrana plasmática de uma bactéria gram-positiva, eu tenho uma camada muito espessa de peptidoglicano que forma a sua parede celular. Tá legal? Se eu analiso uma bactéria chamada de gram-negativa, a característica dela é que existe uma camada fina de peptidoglicano sobre a membrana plasmática e sobre essa camada de peptidoglicano existe mais uma camada de membrana externa. Agora, se você comparar então, olha no slide, se você comparar uma bactéria gram-positiva com uma bactéria gram-negativa, qual vai possuir uma camada de peptidoglicano mais espessa? Sim, senhor. Sim, senhora. As bactérias gram-positivas possuem uma parede celular espessa, rica em peptidoglicano. As paredes das bactérias gram-negativas, elas são constituídas por uma camada mais delgada de peptidoglicano. E sobre essa camada de peptidoglicano, ainda por cima tem uma membrana externa composta por lipopolissacarídeos, tá legal? Então, essa é a principal diferença entre uma bactéria gram-positiva e gram-negativa. Vale ressaltar que bactérias gram-negativas, elas tendem a ser mais resistentes a antibióticos como a penicilina, uma vez que o medicamento ele encontra uma barreira aqui, que é a membrana externa, até atingir a camada de peptidoglicano, porque esse medicamento acaba degradando essa camada de peptidoglicano. E essas bactérias, as gram-negativas, são mais resistentes justamente pelo fato de ter uma membrana externa que protege a camada de peptidoglicano, embora tenha uma camada de peptidoglicano mais delgada nas bactérias gram-negativas. Certinho? Então, essas são as principais diferenças entre uma bactéria gram-positiva e gram-negativa. Agora larga tudo se você está anotando aí. Agora vem comigo que eu vou te mostrar agora a estrutura de uma célula eucarionte para finalizar a aula de hoje, tá? Essa é a estrutura de uma célula eucarionte, você já viu. Agora nós só vamos dar nome aos bois, tá legal? Tá vendo essa estrutura aqui que eu marquei com o número 1? Essa estrutura aqui é o vacúolo. O vacúolo está presente em células vegetais apenas, tá? Ele serve para armazenar algumas substâncias, como água, inclusive alguns metabólitos que servem para proteger a célula vegetal contra herbívoros e contra outros tipos de parasitas, tá? Agora, se a gente analisar a estrutura número 2, a gente chama ela de centríolo. O centríolo ele é encontrado muito em células animais, tá? E ele participa da formação do que a gente conhece como fuso mitótico, que auxilia no processo de divisão celular e da migração dos cromossomos para a fase equatorial da célula. Show? Então, vamos para a terceira estrutura. Você está vendo que na terceira estrutura aqui, eu estou dando nome a elas de microtúbulos. São essas estruturas em azul que parecem efetivamente tubos, né? Qual é a função dos microtúbulos? Primeiro, eles são muito importantes para formarem, por exemplo, os cílios e os flagelos das células, mas também auxiliam na formação do que a gente conhece como citoesqueleto. Tá legal? Então essas são as principais funções dessas estruturas. Outra organela que eu quero destacar para você aqui, é essa aqui que a gente chama de retículo endoplasmático liso. Existem dois tipos de retículos endoplasmáticos, como eu estou mostrando agora para você, o retículo endoplasmático liso e também existe o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático liso possui basicamente a função de síntese de lipídios, síntese de lipídios, que é uma característica muito importante, certo? Vamos para a próxima estrutura, para a próxima organela, o complexo golgiense ou complexo de Golgi. Ele possui uma função muito importante, que é no empacotamento e secreção de substâncias para o meio extracelular, tá legal? Temos também a mitocôndria. A mitocôndria é uma organela membranosa responsável por proporcionar a respiração celular, formação de ATP nas células eucariontes, tá? Temos também os peroxissomos. Os peroxissomos eles atuam de forma muito significativa na degradação de peróxido de hidrogênio, a tal da água oxigenada, que pode ser tóxica para a célula se ela não se livra desse composto. Tá legal? Então o peroxissomo, ele auxilia na degradação do peróxido de hidrogênio que é formado no interior da célula.
Tá bacana? Respira aí, que a gente ainda tem mais 3 estruturas para falar, tá? Vamos falar agora sobre o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso ele é coberto por ribossomos, tá legal? Que são essas estruturas aqui que eu já falei para você, não tá destacado aqui, ó, mas eles são essas estruturazinhas aqui, ó, responsáveis pela síntese de proteínas. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele é envolvido por muitos ribossomos e ele auxilia, então, na síntese proteica, tá? Temos o núcleo, que armazena, que envolve o material genético, e temos o citoplasma, que, como a gente viu na aula passada, é a matriz bioquímica de todas as reações que ocorrem no interior de uma célula. Bom, eu espero que essas características elas auxiliem a você a conhecer de forma mais aprofundada os tipos celulares, tanto procariontes quanto eucariontes. Eu coloquei muito mais informação lá na sua apostila e enriqueça o seu estudo aprofundando a sua leitura nesse material e nas leituras complementares e qualquer coisa, estamos à disposição. Então até a próxima aula e bons estudos para você.